eu fiquei muito tenso, muito apreensivo com esse número de alunos que ficaram de recuperação. E isso deixa a gente um pouco entristecido, porque a gente tem procurado fazer o máximo possível para que isso não aconteça. Os nossos professores têm dado o que eles podem oferecer, eles têm passado trabalhos, nós temos autorizado ele fazer isso, por conta dessa situação na qual nós estamos vivendo. Eu entendo que a situação não é boa para ninguém. Para todos nós, a situação está muito difícil. Mas a gente tem que entender que precisa continuar a vida continua. Nós não podemos se acovardar, ficar de uma rede, em cima de uma cama, esperando que isso passe, se frustrando, deixando que a ansiedade chegue ao ponto de nos tornarmos uma pessoa depressiva. Não podemos deixar que isso aconteça. E as nossas avaliações, elas tiveram início do dia 2 ao dia 17, e a gente observou que um percentual bem alto de alunos a recuperar. E como foi dito na reunião passada, esse ano, nós não vamos fazer recuperação, nós vamos fazer a segunda chamada, a recuperação não. Por que não? Porque a gente perdeu muito tempo. Ano passado foi uma perda de tempo muito grande com recuperação, se fazia recuperação por cima de recuperação e acabava voltando para quase a mesma coisa. E chegou no final do ano, a gente ainda com recuperação a se fazer. E eu não sei se o nosso aluno ficou tão viciado à recuperação, por cima de recuperação, a ponto de não querer estudar. E esse ano a gente pensou um pouco diferente, colocou em prática algumas coisas um pouco diferentes do ano passado, colocando a prova, colocando o trabalho, para que assim ele pudesse ter mais prazer de tirar uma boa nota através desses trabalhos também realizados, mesmo assim à distância, mas o trabalho a gente entendeu que pudesse ser melhor. A única coisa que a gente entendeu que pudéssemos fazer, que houvesse uma condição melhor de aproveitamento para eles, foi a questão da segunda chamada. E assim a gente está fazendo essa segunda chamada para aqueles alunos que, porventura, perderam aquela prova no dia determinado, por conta da internet e outras coisas mais. E então a gente fez a segunda chamada. E mesmo assim a gente muito alto. Só para Isaías, só para complementar o que o senhor falou, né, que a segunda chamada encerrou hoje, sexta-feira, às 17 horas. Essa semana foi a segunda chamada. Pronto. A segunda chamada encerrou hoje. Não sei se o nosso coordenador depois ele vai falar, e ele vai dizer se, mesmo com a segunda chamada, ainda ficou alguém que não fez. Eu não sei, ele depois vai dizer se ficou ou não, mas que a gente está procedendo dessa forma. Uma coisa que também está me preocupando muito é a questão, gente, da
de algumas turmas que não estão assistindo às aulas. Nós tivemos um probleminha, agora recente, com a saída do nosso digitador, o Santiago. Ele adoeceu, e ele era quem fazia as gravações dessas aulas. O nosso coordenador acompanhava, monitorava as aulas, e ele gravava, mas ele era quem passava para vocês as aulas que ficaram gravadas. Mas ele não deixou o Roberto em condições de passar essas aulas para vocês. E o que aconteceu? As aulas que foram gravadas não chegaram até vocês a partir do período que o Santiago esteve doente. Ele ainda não se recuperou, ainda não voltou ao trabalho, e essas aulas continuam gravadas, mas sem vocês ter acesso, por conta de ele que estava fazendo esse trabalho, e como a gente sempre tem dito, a gente não estava, assim, nunca a gente está totalmente preparado para uma situação dessa, e a gente, para fazer isso, teria que ter mais de uma funcionário para isso, e a gente está numa situação difícil, que não tinha como a gente ter mais uma pessoa para fazer esse trabalho, e ficou tudo na responsabilidade lá do Santiago, mas infelizmente ele adoeceu e acabou acontecendo isso. Mas isso não quer dizer que as aulas não foram dadas. Todas as aulas foram dadas. Nossos professores deram as aulas normais. Só que o aluno, eu não sei, estava muito viciado a essas aulas gravadas, a ponto de não assistir às aulas no momento certo, com o professor. E o que aconteceu? Deixaram para assistir às aulas gravadas, a ponto de não receber as orientações, tirar as dúvidas com o professor, e aí a gente observou que o número de pessoas que ficaram de recuperação pode ter sido por isso. Isso é que eu deduzo. Não estou dizendo, não estou afirmando que foi, mas deduzo que seja isso. Por quê? Porque naquela reunião passada, eu já questionava, e o coordenador também já falava, a respeito dos alunos que não frequentavam a aula. Por exemplo, nós tínhamos, me parece, 14 alunos do 9º ano. Apenas 5 frequentavam a aula. O restante não frequentava a aula. A gente não sabia nem onde é que estavam esses alunos. E aí? Então, depois da nossa conversa, foi que os alunos começaram a retornar à sala de aula. Mas não assistiu a aula. E, mediante essa situação que aconteceu com Santiago, pode ter acontecido isso. Eles esperando que das aulas gravadas, e as aulas gravadas, infelizmente, não aconteceram. Estão gravadas, mas não estão postas para vocês assistirem. E ainda agora, continua ainda. Mesmo com a situação que nós estamos passando, que estamos vivendo, turmas do 7º e 9º ano não estão frequentando as aulas. Nós fizemos um investimento muito alto para esse momento dessa pandemia, e para que o aluno tivesse acesso total a essas aulas, assim, ao vivo, e, infelizmente, isso não está acontecendo. Alunos
do 7º e do 9º ano estão chegando à sala de aula na segunda aula. E aí? Como é que fica? Se eu queria que as aulas acontecessem, eu quero que as aulas aconteçam, eu possa dialogar com o meu professor, e como é que eu entro na segunda aula e saio a hora que quero, e apenas dou minha presença e saio depois e não volto mais? Então, há uma necessidade muito grande, nós pais, começar a vermos isso. Isso está acontecendo não só no ensino fundamental 2, mas também acontece no ensino fundamental 1. Gente, é o momento de todos nós se doar. E se eu quero que meu filho aprenda alguma coisa, eu tenho também que fazer a minha parte. Professor, escola, sozinha não pode fazer. E a gente deu todo o suporte para que isso viesse a acontecer. Infelizmente, não está acontecendo. E aí, por isso, nós estamos vendo aí o índice muito alto de reprovação, de recuperação, que isso, no final do ano, vai gerando dificuldade para que eu não venha atingir aquela pontuação que é necessária. Outra coisa que a gente já queria divulgar é a nossa segunda avaliação, ou seja, o nosso segundo bimestre, que é já se pensando, já se preparando vocês para o nosso segundo bimestre, que vai acontecer a partir do dia 21 ao dia 26 de junho. O tempo tem passado tão rápido que nós já estamos quase no meio do ano, e aí a gente já está divulgando para que vocês possam fazer algo diferente que não foi feito nesse primeiro bimestre. Então, as nossas aulas, as nossas avaliações do segundo bimestre acontecerão no dia 21 ao dia 26 de junho. Então, esses eram os assuntos, o segundo assunto eu a conversar com vocês. O terceiro assunto, gente, é um assunto meio desagradável, mas era necessário que eu expusesse a situação. No momento desse, ela não tem como continuar gerenciando o que nós estamos querendo para os filhos de vocês, para vocês, se não houver a colaboração completa de cada um de vocês. Tanto que essa reunião a gente pediu para que os pais estivessem presentes, mas eu vejo que é um número ainda insuficiente para aquilo que a gente gostaria de informar e de pedir. E o assunto que é mais chato e mais desagradável é a questão do assunto em relação financeiro. Eu sei que uma escola particular, ela não pode, no momento, assim, estar falando esse tipo de coisa, com a reunião, fica meio desagradável, mas é a única solução que eu estou encontrando, para que isso, vocês revejam toda essa situação. E eu estou vendo aqui os pais que são pais que não têm nem
motivo nenhum de estar assistindo o que eu vou falar, ouvindo o que eu vou falar, mas me desculpe aqueles que eu não estou vendo, mas que estão me ouvindo, e eu peço até por tudo no mundo que possam me ajudar. Porque, se continuar assim, a escola não tem como caminhar. Pessoas que pagaram apenas a matrícula e pronto, acabou-se. E eu tenho um número bem alto de funcionários a pagar. No ano passado, o presidente ajudou bastante as empresas de pequeno porte, as de grande porte, ajudou bastante, mesmo depois a gente tendo que pagar alguma coisa, mas naquele período do sofrimento, ele chegou e nos ajudou. Esse ano, não. Esse ano, a escola tem que caminhar sozinha. Nós não temos parceria com o Estado, com prefeitura. O nosso parceiro são os pais. É os pais. Se não tiver a colaboração dos pais, não tem como continuar. E nós contratamos professores, pessoas para trabalhar, para dar assistência aos filhos de vocês, sabendo que nós iríamos cumprir, iríamos gratificar, eu sempre chamo de gratificação, porque o nosso salário, em relação a quem trabalha no Estado, quem trabalha em prefeitura, é tão diferenciado que faz até vergonha se dizer. E os nossos professores, eles são muito mais cobrados do que quem trabalha no Estado, quem trabalha no município. Eu sei porque eu trabalho no município ainda, sou funcionário do município e vejo o quanto os nossos professores se dão para dar o melhor deles para os filhos de vocês. Não é porque eles sejam os melhores, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles se dão bastante. Eu cobro muito deles, até às vezes eu exagero em relação à cobrança. E eles procuram cumprir rigorosamente com aquilo que a gente pede. E aí a gente vê uma situação dessa, a gente está ainda a essas alturas com déficit em relação a pagamento, por conta de a gente não ter essa parceria com os pais, como deveria ser. Pessoas que ainda só fizeram matrícula e não vieram mais. Essa semana, eu já recebi uma visita da editora. Eu confiei em vender os livros da editora a alguém. E, por conta da pandemia, as pessoas acabaram levando o livro e não vindo mais. E a editora já veio no colégio atrás de receber. E aí? A pandemia aconteceu, está acontecendo, mas eu continuo recebendo, quem trabalha no Estado, quem trabalha em prefeitura, não mudou nada, até melhorou, foi muito, porque eu estou trabalhando em casa, nem no emprego eu vou, não pago transporte, não pago gasolina, não pago moto, não pago nada, eu estou trabalhando em casa. Agora, quem trabalha nas fábricas, confecções, trabalha no mercado, na sua feira, com isso, com aquilo. Sim, esse realmente perdeu muito. Quem trabalha autônomo, esse sim, a gente tá entendendo a situação de cada um. Mas quem é funcionário, Estado, prefeitura, é totalmente diferente. Não tem nem como dizer assim, a situação está difícil, está nada. É mais fácil para mim. E aí, gente,
a gente vê que a escola continua com as suas obrigações a pagar, os encargos sociais têm que se pagar, tem que se gratificar, pagar os professores. Como é que eu, mês, o que é que eu vou dizer para os meus professores? Não tem dinheiro? E aí eu não tenho motivo para dizer isso, porque o professor deu aula, atendendo os filhos de vocês. E aí não é justificativa que eu possa dizer para os meus professores que não tem dinheiro. Dinheiro tenho para receber, mas, infelizmente, precisa que haja um entendimento, um reconhecimento da minha pessoa como pai, e ver que meu filho está sendo assistido pela escola. E a gente, no início do ano, a gente teve que fazer muita coisa para que, no momento desse, a escola pudesse dar o melhor para os filhos de vocês. E, infelizmente, aconteceu o que a gente já esperava, mas a gente continua com as nossas aulas, eu não diria que sejam as melhores, mas eu vejo que são boas aulas. O aprendizado é bom se você realmente está pronto a assistir às aulas. Se você está pronto a, no horário determinado, você está ali para assistir a sua aula. Você vai aprender. Vai aprender, sim. Eu lembro que, ano passado, alguns pais disseram: Isaías, o meu filho aprendeu matemática agora nessas aulas remotas, até melhor do que nas aulas presenciais. Eu fiquei muito de alegre, feliz com essa colocação do pai. Houve leituras, houve interpretação de leitura daquela criança. Por quê? Porque ele foi acompanhado com o pai, foi acompanhado, a família ajudou, e esse ano continua a mesma coisa. Os professores dando assistência devida aos filhos de vocês. E aí, eu fico triste quando alguém diz assim: eu só vou pagar quando estiver havendo aula. Gente, está havendo aula. Não está havendo a aula presencial, aula aqui no colégio, mas está havendo aula na casa de vocês. E aí isso não justifica. Não justifica eu dizer que não pago quando as aulas começarem, quando estiver acontecendo aula presencial. Como se eu fosse o culpado, como os professores fossem culpados dessa Covid, dessa doença. A gente não é culpado de nada. A gente é uma pessoa vítima, como qualquer outro. Agora, a gente precisa rever toda essa situação. Estou pronto. Eu entendo que quem ficou pagou só o janeiro, que é a matrícula. Nós temos fevereiro, março, já terminamos o abril. Eu não estou pedindo que você venha pagar 2, 3 meses. Eu estou pedindo até que você venha pagar um mês, menos fevereiro, menos o março, para que assim eu possa realizar meus compromissos com os professores. Porque chega um ponto de eu ter que dizer assim: eu vou ter que parar, gente, porque eu não tenho mais como gratificar meus professores, por conta de uma situação dessa. A situação está ruim, tá? Eu estou entendendo? Está. Mas dá para a gente fazer isso. Estou pronto aqui, não estou cobrando juros de ninguém. Você
estou autorizando as meninas da tesouraria para dizer assim, tem aquele valor que é o valor real, tem aquele descontozinho, continuo recebendo com desconto de todo mundo, para que é só assim as pessoas entendam que a gente não está sujigando ninguém a nada. Espero que essa reunião a gente possa compreender e entender que eu preciso pagar a escola do meu filho, está vendo a aula está acontecendo, a gente, às vezes, sacrifica até os professores de sábado, porque a gente ficou com aquela semana sem dar aula, por conta de uma situação que não vem agora no momento. Mas a gente está restituindo aquela semana ao sábado. Tudo isso a gente faz para dar o melhor para os filhos de vocês. Mas, infelizmente, a gente não está tendo essa compreensão por parte de alguns pais. Eu espero que nesta reunião a gente possa entender. E a partir de segunda-feira, a gente possa me procurar para ver o que a gente pode fazer. Estou aqui pronto para ouvir, para atender todos vocês. Mas eu espero que venha, porque a situação é deprimente, muito deprimente. Eu vou aqui encerrar a minha fala, encerrar não, vou ficar ouvindo. Gostaria que o Júnior quisesse falar, falasse, o Roberto quiser falar, fica aberto. Qualquer pai pode se manifestar, vou ficar apenas de ouvir, e se for preciso eu ter que entrar, eu novamente posso entrar, posso explicar, posso dialogar com qualquer um de vocês, mas eu espero que haja essa compreensão de vocês. Essa reunião era de extrema necessidade acontecer no dia de hoje, por conta da situação que a escola está passando. Júnior, você vai dar a palavrinha, Júnior? Vou sim, Roberto, bem rápido, tá certo? Bem rapidinho. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, tá certo? Agradecer a presença de todos os pais aqui presentes, né, nessa noite, uma noite, eu acho que é uma noite muito interessante, né? Eu acho que rica, para que a gente possa pontuar alguns pontos positivos, né, negativos, né? Em relação ao ponto negativo, é o fato que, infelizmente, a gente mantém ainda esse isolamento, né? Mas, comprovadamente, a gente observa de informações científicas que é a melhor forma de se prevenir, né? Que a gente possa realmente evitar a proliferação desse vírus, né? De evitar o número excessivo de óbitos, né? Esperar que os dias possam vir melhorar e a gente percebe que o isolamento, de uma certa forma, a gente verifica que já começou a ter bons resultados, né? Já começou a diminuir, na verdade, o número de contágios, de mortes de um modo geral, né? Mas aí, pessoal, como o professor Isaías já falou, em relação a o nosso posicionamento como escola, né? A parte pedagógica, do compromisso que a escola sempre teve com os pais, com a própria sociedade aracuiabense, em prestar um serviço de qualidade, né? Trazendo sempre a responsabilidade,
sempre trazendo algo inovador, né, na própria região. Quero ressaltar isso, não só em Araraquara, para a nossa região. Né? Quando nós tivemos, logo imediato, quando começou o isolamento social do ano passado, a gente foi consultado por algumas escolas da região, de alguns municípios vizinhos, pedindo um apoio para a gente, pedindo informação como é que nós estávamos agindo, porque se ouvia boas informações sobre a proposta que a escola estava oferecendo aos nossos alunos e ao nosso serviço como um todo, né? E realmente, como o professor Isaías falou, é muito interessante a participação dos pais nesse processo, na avaliação bimestral, tanto na primeira como inicialmente agora na segunda, né? Então, na própria segunda chamada que o Roberto disse que encerrou hoje, né? Então, esse compromisso a escola realmente está fazendo, né? Só um minutinho. É porque a conexão aqui do seu Isaías foi interrompida, viu, Roberto? Depois eu vou tentar entrar novamente com ele. Mas aí é o seguinte, pessoal, voltando ao nosso assunto, nós tivemos aqui, nós sempre atualizamos muito a questão das aulas, né, as aulas que eram gravadas pelo Meet, em relação à nota, tudo isso. Então, a gente, como estamos passando por um período conturbado, não, nós tivemos um pouquinho desse período, vamos ter um pouquinho mais de atraso, né, porque a pessoa que é responsável, como o professor já falou, né, teve um probleminha de saúde, né, o pai também chegou a falecer, né, um caso muito triste, ele precisa se recuperar, ele também é um ser humano, né, mas nada que realmente fuja da nossa normalidade, que a escola possa cumprir realmente, tanto na parte de notas, de provas, como nas demais. E aí, pessoal, para que a gente possa realmente dar essa qualidade de ensino que a gente tanto preserva, é como o próprio Sr. Isaías falou, não era interessante, às vezes se torna, não é repetitivo, né? Mas às vezes constrangedor para alguns pais daqui, né? Em relação ao compromisso também da questão da colaboração, né? Da participação em relação ao financeiro, que nós precisamos também, nós temos um compromisso com várias famílias que aqui estão trabalhando, então é de extrema importância também esse compromisso dos pais, né? De alguns. Parece que o Júnior também, né, saiu. Eu acredito, gente, que é problema da internet lá no Cesaías. Esperar um pouquinho, se ele conseguir entrar, senão eu vou dar continuidade aqui nos pontos que também o Cesaías colocou e vou estar esclarecendo algo mais para vocês. Bom, vai ser o seguinte, eu vou falar alguns pontos aqui, quando ele entrar e dar continuidade, eu paro e depois continuo. Como o Cesaías colocou, gente, em relação à participação dos alunos nas aulas do MIT, tem realmente deixado uma angústia muito grande na nossa parte, né, como escola. Porque tem a frequência muito baixa nas aulas no MIT, e os professores, eu pergunto, os professores em relação às atividades que estão sendo realizadas, sendo feitas, e estão sendo enviadas aos professores. E é muito mínima, vocês estão entendendo? Esse retorno
do aluno para o professor. E isso é preocupante. É uma das coisas também, né, que acaba o aluno não se preocupando em realizar as tarefas, ou simplesmente também é complicado o aluno assistir aula tanto pelo computador, pelo celular, isso também conta. Mas o aluno, se aquele aluno que não está participando, aquele aluno que não está tirando a dúvida com o professor constantemente, ele está só assistindo os vídeos, ele poderá ter uma perda ali quando for realizar a prova. E aí é a nossa preocupação. Como o seu Isaías colocou aqui, eu não tenho ainda um relatório fechado, até porque finalizou hoje a segunda chamada, e eu só vou conseguir, a partir de segunda-feira, fazer esse relatório daqueles alunos que não fizeram e aqueles alunos que ficaram com notas baixas na disciplina. Mas eu fiz um breve análise observando a disciplina, mas tem alunos que realmente, gente, tirou nota baixa, muito baixa. Tem aluno que tirou com nota 1, um 2, um 3. Gente, é complicado isso. Então, assim, o que está acontecendo? Aí, voltando à participação no Meet. Nós temos a turma que o professor entra na sala e simplesmente iniciou a aula e não tem nenhum aluno. Gente, isso é frustrante para o professor. O professor que planeja, o professor que está ali com seu plano em dia, tem a preocupação de planejar e não tem aluno naquele momento. Quem é professor aqui, pai e professor também, deverá compreender como isso é ruim. E aí, teve um momento que eu cheguei a colocar mensagem no grupo, avisando que tinha um professor, já estava na sala, inclusive no ano passado, também falando sobre isso, e alunos que simplesmente, a turma que está mais nessa situação é o 9º ano. Eu não acredito que tenha algum pai aqui do 9º ano, nós já fizemos uma reunião com a turma do 9º ano, e infelizmente a frequência tem sido preocupante. E aí, gente, isso precisa ser resolvido. Como pai, você está observando, você está perguntando, você está orientando o filho de vocês. Eu sei que vocês orientam, né? Alguns me ligam dizendo que realmente não pôde participar, me dá o motivo, a gente compreende e tudo, mas na maioria das vezes não tem frequência. E aí, como é que é colocada a frequência no diário do aluno? O professor vai mentir lá que botou uma falta justificada, se realmente o aluno não manda tarefa, não justifica e não participa da aula, como é que vai ser? Vocês estão compreendendo, gente? Por isso, a grande preocupação nossa em relação a essa infrequência, vamos dizer dessa forma, infrequência dos alunos nas aulas, por parte de alguns. E isso vai prejudicar somente o aluno. Somente o aluno vai prejudicar. Em relação às notas, eu observei no chat que... Só um momento, gente. Eu observei aqui no chat, né, teve uma pergunta em relação às notas. As notas, como foi dito aqui, hoje finalizou a segunda chamada. Eu vou liberando aos professores, de acordo com o que vão sendo já finalizadas as avaliações, mas ainda não vai ficar disponível para vocês, porque nós estamos aguardando o retorno do Santiago para colocar no sistema, para que vocês tenham acesso no individual. Não é certo eu liberar a nota para o professor e o professor lá na sala dizer a nota de cada aluno. Eu não concordo com isso. E aí o que vai acontecer? Eu vou estar depois fazendo um relatório e sabendo como também os professores vão estar me passando essa parte daqueles alunos que não fizeram e daqueles alunos que também ficaram com notas baixas, para que a gente possa se reunir e ver uma estratégia de como vai ser
bolado alguma coisa para a gente conseguir superar isso, para que no segundo bimestre não venha acontecer. Como o seu Isaías falou, não terá recuperação, aquela recuperação paralela, que é de cada bimestre. A recuperação vai acontecer somente no final do ano. E aí tem os trabalhos que os alunos eles precisam fazer esses trabalhos também para complementar uma nota extra para na ajuda da avaliação. A gente tentou reduzir o máximo possível de muitas avaliações, como estava acontecendo no ano passado. Tanto era um desgaste para o aluno, como era um desgaste também para o professor. Eu tive que sentar e montar novo plano de estratégico para que isso venha mudasse nesse ano. E aí, em relação às avaliações, que era P1, P2, até P3, no início do ano passado, a gente reduziu apenas em uma por bimestre, não tendo recuperação do bimestre, mas tendo apenas a segunda chamada. E com isso, o aluno ele precisa estudar, ele precisa ali ter compromisso com os estudos para tirar uma nota boa. Nós temos alunos muito bom mesmo, fecharam as avaliações. Então, assim, mas nós temos alunos que, infelizmente, chegou a tirar nota muito baixa. Seu Isaías também colocou em relação às aulas gravadas. As aulas continuam sendo gravadas. Eu estou acompanhando, observo cada detalhe, o que os alunos estão falando no chat, eu observo. Quando é algo que não é legal, eu coloco uma mensagem lá no chat. Então, assim, isso é muito importante, essa minha observação nas turmas. E, às vezes, o professor ele quer falar algo ali, ele tem uma dúvida, e assim que eu tento logo tirar a dúvida do professor para que ele possa passar para o aluno em relação à escola. E aí, essas aulas, eu acredito que essa semana que vem, eu não sei, mas o Santiago ele já está bem melhor, estamos aguardando só ele se recuperar com a perda do pai também, para que ele possa retornar à escola. E aí todas essas notas em relação, toda essa pendência, vai estar tudo se organizando, tá certo, gente? Essas aulas que foram gravadas também irão para o canal está fechado para aquelas pessoas que querem entrar lá e só assistir a aula, não está mais acontecendo dessa forma. O canal ele só consegue, aliás, o aluno ele só consegue ver a aula se for por aquele link que é colocado na agenda que o aluno ele tem acesso com o código do aluno e com a senha. E assim ia acontecer as avaliações, né? Mas que, infelizmente, devido a esse problema de saúde da parte dele, que ele também dava um auxílio muito grande à parte pedagógica, e aí eu tive que fazer toda essa parte das avaliações pelo grupo. Outra informação aqui, pronto, sobre as aulas, o horário que os alunos estão entrando na hora da aula. O que acontece? Eu não nego a entrada de nenhum aluno. Quando tem algum tipo de problema na entrada, pode ser a internet, pode ser alguma coisa. Então, assim, eu já peço para que o aluno possa, às vezes, sair ou tentar reiniciar o celular para que ele consiga entrar na aula. Eu não dou ali, naquele momento eu não nego a permissão de ninguém. Todos eu permito. Só que aí eu estou observando que tem alunos que estão entrando na segunda aula, na terceira aula. Quando entra na segunda, na terceira sai. A partir da quarta e quinta já não está mais frequente na sala. Então, assim, e isso acontece também no turno manhã. No turno manhã tem alunos que, por ser de manhã, né, que é a questão de horário de acordar, eu até que entendo, mas o aluno ele precisa ali criar aquela rotina do horário de iniciar a aula, que é às 7 horas. 7 horas o professor já está lá e já está dando a sua aula. E nós temos aluno entrando na segunda aula, no final da segunda aula, e aí ainda tem mais. Nós temos alunos no turno manhã, que é do Fundamental 1, alunos com brincadeira na hora da aula, fazendo careta,
fazendo, dançando, fazendo uma série de coisas, gente. Então, tem que ter o máximo de cuidado. Conversar com o filho de vocês em relação a isso, para que isso não venha estar acontecendo. Isso vai chamar a atenção dos outros coleguinhas e não vai ser legal na sala. Tira o foco da aula. Vocês estão me entendendo? E tudo isso prejudica ali na hora da aula e também tanto para os alunos como para quem está fazendo essa situação como uma forma de brincadeiras. Em relação ao primeiro ano, que tanto o primeiro e segundo ano estava presencial na forma do decreto do governo, que estava 35% da capacidade da turma estava presente, o que acontece, né? De acordo com o novo decreto do municipal, não foi mais possível. E aí o que acontece? O primeiro ano, nós estávamos, quando estava nas aulas online, a Ila e a Vanelise, elas estavam nessas turmas, né, dividindo as disciplinas. E a partir de agora, não. A partir de agora, a Gilmara, a professora Gilmara, vai ficar com a turma do primeiro ano a primeiro ano B continua com a Vanelise, e o primeiro C será com a Ila, professora Ila. Tá certo, gente? E isso vai continuar agora até o final do ano, porque uma das coisas da nossa preocupação também é de estar aquela situação de estar mudando de professor. E isso também prejudica o aprendizado do aluno. A gente compreende isso. Segundo ano estava com a Gilmara e com a Priscila. E agora vai continuar somente com a Priscila. Tá certo, gente? Os assuntos que eu queria passar para vocês são esses. Não sei se vocês têm alguma dúvida, não olhei o chat aqui, se tem alguma mensagem. Tem algumas mensagens aqui. Júnior, você está me ouvindo, Júnior? Você conseguiu entrar? Não sei se o Júnior... O Júnior está respondendo Não, algumas Roberto, mensagens. não. Mas você queria acrescentar o que você estava falando, que naquele momento você saiu da sala, né? Não, era só conexão mesmo. Ok, então. O Júnior aqui já respondeu algumas aqui. Dúvida também em relação à nota, alguma coisa. Durante o dia, gente, pode me ligar, mandar mensagem. Quando eu não ligar naquele momento, é porque eu não estou conseguindo receber ligação naquele momento. Então, mande uma mensagem que eu vou estar respondendo. Tá certo? O que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou estar fazendo para ajudar. Tá certo? E o mais é agradecer. Tem alguma pergunta de um pai, uma dúvida? Não sei. Para que a gente possa aqui estar tentando resolver essa dúvida. As notas, pelo aqui o chat que... Boa noite, Johanna, não... Eu queria Boa saber como é noite, que pode está a falar. situação da Maria Isabel, do 9º ano. Você fala como? Em relação à frequência, em relação à nota, o que é? Em relação à frequência. A do 9º ano tem uma Isabela, se não me engano, é uma Isabela. Eu acredito que é isso. E essas duas alunas são as que mais participam, assim, que não faltam, entendeu? Então, eu não tenho o que dizer delas em relação à participação. Tá certo? Se não me engano, é Isabelle Ferreira, é assim? Não sei se... Sim, é a Maria Isabel Ferreira. Ótimo. Essa daí é a que os professores falam que ela é a número 1 do 9º ano, porque é a única que não falta às aulas. Robério. Pode falar, Jane. Robério, e eu queria saber a participação do Pablo, como é que ele tá, porque eu comecei a trabalhar e não estou acompanhando ele diariamente. Aí tu poderia me falar? Jane,
É o seguinte, aqui eu não consigo dizer para ti em relação à participação de todos os alunos para me saber quem está participando, porque são muitos alunos, entendeu? Mas aí o que acontece? Você pode estar entrando no grupo, todos os alunos têm um grupo, e lá todos nos grupos tem o nome do professor. Vocês podem estar em contato com o professor para saber se ele está participando, mas o Pablo, ele sempre costuma participar. Eu só não posso dizer 100% de certeza, porque é muito Roberto, os aluno. professores estão dizendo que ele é muito assíduo, viu? Ótimo. Olha aqui os professores respondendo aqui no chat, viu, gente? Ótimo. E aí, gente, tem mais alguma dúvida? Pra gente não esticar demais, entendeu? Tem mais o foco. Olha, os professores estão respondendo, tá certo, Jane? Aí vocês podem observar. Oi, boa noite. Boa noite. Pode falar, mãe. Quem é? Deixa eu ver aqui. Não, eu só Ana queria Paula. fazer eu queria fazer só uma observação. Referente, o meu filho é o Isaac, no 2º ano, e ano passado ele fazia o primeiro, né, fundamental, ressaltando que ele aprendeu a leitura no ano passado. Ele aprendeu, assim, nessa pandemia, excelentemente a ler. Então, não tem justificativa, porque estamos nessa pandemia e a criança está online, não aprender. Aprende sim. O meu filho é um exemplo que ele aprendeu a leitura ano passado. Então, eu acho que para mim foi ótimo, para ele foi ótimo. Esse ano está excelente, porque ele aprendeu até as continhas excelentemente bem. Então, eu é que agradeço a escola. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, pela atenção de Por vocês. nada, Ana Paula. Assim, os professores têm se dedicado o máximo, gente. Nessa situação de pandemia, nós sabemos que todos os professores, aliás, no geral, nós passamos, além da situação da pandemia, nós vivemos com a questão da ansiedade. E os professores têm sofrido muito com isso. Não só os alunos, não só os pais, mas os professores também, gente. Vocês não imaginam a preocupação que passa na cabeça deles. De ter que, muitas vezes, gravar o vídeo, muitas vezes ter que planejar, ou seja, convive com a situação de pessoas da família doente, ou seja, é muita pressão que eles sofrem em relação ao sistema, não é só a escola, não é por causa da escola, é em torno dos sistemas que nós estamos vivendo, entendeu? E assim, eu só tenho a elogiar o trabalho dos professores da escola do BLV. Mais alguém que quer? Bom, então assim, tá sendo mais algum no chat. O mais é a gente agradecer. Seu Zaís, não sei se o senhor está presente, você quer falar algo para a gente finalizar? Roberto, eu queria que mais, se fosse possível, alguns pais se manifestassem. Eu vejo que havia necessidade de uma maior participação dos pais. Mas, se não for possível, a gente já agradece a atenção de todos que aqui estão e espera que todos os pontos, colocações que foram pontuados essa noite, possa ser modificado. Não negativamente, mas positivamente, para que assim nós pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho, que a gente tem se empenhado tanto, e mesmo com essa situação que nós estamos vivendo, tudo isso não possa vir de água abaixo, porque sempre eu digo que a vida continua. A ansiedade tem dois fatores interessantes.
Ele disse que quando nós estamos com ansiedade, a ansiedade causa medo. E esse medo, ele está no presente. E é quando eu digo, eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer, porque não posso, eu não acredito. Isso é medo. E aí tem outra coisa que está dentro da situação da ansiedade. A pessoa que tem ansiedade, a psicologia diz que de 7 a 10% todo ser humano é ansioso. Mas a ansiedade, ela, em alguns momentos, ela é prejudicial. Em outros momentos, ela é benéfica. O que é que ela é prejudicial? Quando eu me entrego a essa ansiedade, que ela é o presente, como eu já falei, e ela é prolongada. Ela me leva a um estresse. E o estresse causa o quê? Uma doença. Que a doença é a doença da pessoa ficar depressiva. Que aí é justamente o que nós chamamos de prolongado. Mas quando você tem essa ansiedade que é momentânea, que ela está no futuro, o indivíduo se torna uma pessoa capaz, se torna uma pessoa responsável, se torna uma pessoa cumpridora dos seus deveres. Porque ela não é mais uma ansiedade progressiva, prolongada. Ela é uma ansiedade momentânea. Ela está no futuro, ela está em busca do futuro. Então, que nós possamos estar incluído nesse contexto, não na ansiedade futura, mas a ansiedade que possa me dar a responsabilidade como ser humano como um todo. Porque a ansiedade prolongada, ela nos leva ao estresse, do estresse leva a pessoa a ser uma pessoa depressiva. E nós não queremos ver pais, professores, alunos depressivos. Queremos ver pessoas responsáveis com uma ansiedade pautada para o futuro. Isso sim é que nós esperamos ver em nossos professores, nossos alunos, nossos pais. É isso. Meu muito obrigado a todos. Espero que essa reunião possa ter sido de grande valia a todos. E meu muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço e um bom final de semana. Seu Isaías, tem uma mãe que quer falar, que é a Elane Nogueira. Boa noite, professor Isaías, boa noite, Robério, todos os presentes. Eu sei que esse é um momento muito difícil, né, para a escola, para os professores, para os pais e para os próprios alunos, né, eu posso falar como mãe e posso falar como professora. É um momento realmente muito desafiador. E eu gostaria, assim, de externar, assim, né, a minha gratidão pelo esforço realmente que o Isaías e sua equipe têm demonstrado e têm praticado nesse sentido, né? A gente vê que as solicitações, elas são, à medida do possível, elas são atendidas, né? A gente vê realmente essa preocupação.
mas a gente não pode esquecer que realmente é um momento de aprendizado para todo mundo. Então, em algum momento, todos vamos errar, né? De alguma forma, a gente vai deixar a desejar em algum ponto, porque é algo muito novo. Ah, já vem desde o ano passado. Sim, mas acontece que o ano veio novamente muito conturbado, a gente achando que ia sair dessa pandemia, de repente ela veio com todo o gás de novo, né? Então, assim, a gente está se adaptando a cada semana, né? A cada dia é uma nova adaptação, é um novo comando, e a gente acaba se perdendo um pouco no processo. E aí, algumas sugestões, elas não são a tipo de... Não é uma crítica, né? As sugestões são no sentido de tentar melhorar, né? Por exemplo, a minha filha, conversando comigo, ela disse que sente falta, e que alguns colegas também comentam, que o acesso ao Google Sala de Aula era melhor do que no WhatsApp, né? Por exemplo, a entrega de tarefas, ou para conversa com o professor. E eu, particularmente, eu também acho, né, que aquele acesso ao Google Sala de Aula, ele era mais fácil, né, ele era mais dinâmico, ele era mais acessível, e ficava publicizado ali para todo mundo, assim, no momento em que o professor postava alguma coisa, ou o aluno, e eu sinto falta disso também, né, e ela também, e como ela conversou comigo, alguns colegas. E até a questão mesmo de colocar as atividades que são produzidas durante a aula. Por exemplo, teve uma aula de matemática, e aí o professor posta lá no Google Sala de Aula, né? Eu sei que está sendo postado na agenda, mas até esse processo, não é? Ele é mais complicado. Por quê? Porque depende de uma terceira pessoa. Enquanto que no Google Sala de Aula, o próprio professor ele faz esse preenchimento imediato, né? Então, não fica aquela espera ansiosa de qual vai ser a tarefa, qual a tarefa de hoje, eu não sei, tenho que esperar. Eu entendo, gente, que é todo um processo, tem toda uma situação. A gente sabe a situação do Santiago, que é muito triste, né? Ele perdeu o pai, ele está doente, mas, assim, então, essa fala minha é no sentido de ajudar, né? Ajudar a toda a equipe, ajudar a mim como mãe, ajudar a minha filha como aluna, e dos demais, né? Lógico, não é uma preocupação particular, é uma preocupação do conjunto, né? Da escola como um todo. Então, essas observações que eu queria fazer, se acharem por bem, né, ser levado em consideração, seria bem interessante, né? Se o professor deu a aula, terminou a aula e vai postar ali uma atividade, então a gente já sabe onde acessar rapidamente, onde é que vai estar lá, o que aconteceu na sala. Se por acaso não teve aula, né, pelo menos dizer, não, a gente apresentou o conteúdo tal, porque assim, toda aula, ela deve ser seguida realmente de uma atividade, para que o aluno possa, né, durante a aula ele entende o que é passado, mas é somente quando ele exercita que ele pode aprender. Ele aprende, na verdade, em casa, né, na escola ele apenas entende, mas o aprender é ele ali sozinho no tete a tete com o caderno, com o exercício, com o lápis e o papel, né, então, eu acho que facilitaria um pouco. A gente sabe que já tem tanta coisa dificultando, então, que a gente puder utilizar que vai facilitar, eu acho que é válido. Então, seria só essa observação e no mais agradecer, né, realmente, desculpa, realmente a escola tem demonstrado esse cuidado, né, com os nossos filhos, e eu agradeço por isso. Muito bem, Elane. Realmente, esse detalhe que você colocou é muito importante. O que acontece? Diante da situação em relação o retorno das atividades pelo WhatsApp, estava realmente sufocando, e está sufocando aos professores também, porque a memória do celular, eles enchem, ou seja, e o professor ele precisa ali esvaziar aquela memória do seu celular e acaba apenas, ou eu acredito que acaba excluindo. E eu compreendo você e os pais, e chegou até uns professores em relação a isso. E uma das soluções que nós tínhamos, mais diante da situação que aconteceu, era que no próprio sistema, quando você consegue acessar pelo do colégio, né, o aluno ele tinha um local lá para colocar a atividade, dar aquele retorno para o professor.
Mas diante da situação que nós estamos e não podemos esperar, a partir de segunda-feira eu irei estar criando todas as salas para que isso também venha auxiliar o professor e ajudar não só o professor, mas também aos alunos e vocês pais, tá certo? Em relação ao Google Sala de Aula. Para que tenha esse retorno e essa participação também e que fique registrado, né? Pode falar, Patrícia. Olá, boa noite, boa noite a todos, boa noite, Isaías. Eu queria passar só uma dúvida. É porque a Larissa, ela faz o primeiro ano. Aí eu queria saber, assim, se a partir da próxima semana ela vai assistir a aula específica da professora dela, do primeiro ano B, que é a Vanelise. Porque é muito interessante essa troca de professores, mas cada um professor ensina de sua forma, né? E eu acharia bem interessante se cada professora se preocupasse, assim, desse a aula específica para a sua turma. Era essa a minha dúvida. Obrigada. Eu queria só fazer uma... Acho que não sei o que aconteceu com o Roberto, que ele não deu a resposta à senhora que falou. Mas aí eu queria só agradecer a Elaine pela colocação que ela fez. Foi muito válido o que a professora falou, e sempre ela tem dado algumas dicas que é bem interessante para todos nós. E o que a Elaine falou a respeito das atividades a ser postada pelos professores ao terminar sua aula, isso no início realmente acontecia. Mas por que eu tive que mudar isso? Foi por conta de eu ver que alguns não faziam, não dava atividade, dizia que não dava tempo. E aí, para eu poder ficar mais monitorando isso, então eu tive que gratificar uma pessoa para fazer esse trabalho. E aí tirou mais aquela responsabilidade do professor, como também eu fiquei mais próximo dessa situação. Até porque eu cobrava sempre assim: ao terminar a sua aula, deixe 5, 10 minutos para a atividade de casa. E isso não estava acontecendo. 1, 2 colocavam, os demais não colocavam. E por isso que a gente criou. Mas, como agora a gente tem uma coordenação que possa acompanhar isso melhor, a gente pode realmente tentar voltar a fazer isso, atendendo à colocação que a professora Elaine colocou. Desde que isso possa ser observado constantemente pela coordenação. Isso é muito importante mesmo. Quanto que a Patrícia falou em relação ao primeiro ano, realmente é o seguinte: nós tínhamos 32 crianças no primeiro ano. E todo dia a gente precisava mudar por conta... Um dia era presencial, um dia era online, outro dia era aquela loucura. Tanto que foi necessário se mudar, não só um professor, mas 2. E agora, por último, o decreto do governador era que podia voltar 35% dos alunos por turno.
E aí eu tive que colocar a Gilmara, porque eu não podia colocar 20 e tantos alunos, 18 alunos numa sala. Aí não seria mais o percentual que foi determinado. E alguns pais queriam que o filho voltasse. Então, eu tive que colocar outro professor, que foi justamente a Gilmara, para que pudesse atender todos os pais. E aí, o que foi que aconteceu? Coloquei os alunos que vieram presencial, queriam presencial, os pais que queriam presencial, eu dividi entre a Vanelise e a Gilmara. E os que os pais não queriam ficar em casa, eu coloquei todos com a Ilha. Por que a Ilha? Porque eu achei que a Ilha tinha mais facilidade de trabalhar com essas gravações, com o Meet, e eu acho, então por isso ficou com ela. E ela ficou com um número bem maior, porque o número bem maior realmente era aqueles que os pais queriam que ficassem em casa. E aí eu coloquei Gilmara e a Vanelise, um ficou com 6, outro ficou com 7, com a turma bem pequena, mas eu consegui, com isso, atender todos os pais, tanto os que queriam presencial, como os que queriam em casa. Então, agora, se você me perguntar, Isaías, quando voltar tudo, vai voltar a ficar os mesmos professores? Eu não posso te afirmar isso. Por quê? Porque, como vocês sabem, essa doença, essa pandemia, nenhum profissional consegue ainda dizer por que ela consegue infectar mais gente. E a gente observa que é por conta da aglomeração mesmo. E aí, como é que se eu quero evitar, eu vou colocar uma professora com 4, 5 e outra com 20? Então, tem que ser proporcional. Eu não posso dizer para vocês que uma vai ficar com muitos, outros vai ficar com pouco. Tem que ser igual. E essa igualdade tem que acontecer ao retorno, porque eu tenho fé em Deus que nós vamos voltar com as nossas aulas presenciais todas, mas aí nós temos que entender que será dividido. Esses são 33, vai ficar 9, 11, e 11 para outro, ser uma coisa proporcional, para poder não acontecer aglomeração e haver uma boa aprendizagem. Quanto à relação do professor, todos os 3 são bons professores. Todos já passaram por essas séries e são ótimos professores. E até porque existe uma coordenação para fazer esse acompanhamento, e um bom acompanhamento não tem como não dar certo o aprendizado das nossas crianças. E fica aqui meus agradecimentos a todos e uma boa noite para todos. Muito obrigado. Ok, gente. Então, minha internet deu um probleminha aqui, que eu acabei saindo. Bom, e aí a gente finaliza a nossa reunião, esse momento, né, bastante prazeroso em conversa, em diálogo com vocês. Então, a gente, o máximo é agradecer a presença de vocês, pais, professores aqui presentes, né, núcleo gestor, mas agradecer e até a próxima. Boa noite a todos.